Olá, queridos irmãos, estamos aqui juntos nesse primeiro episódio do Encontros no Templo, Diálogos entre Sacerdotisas. Eu estou aqui hoje com a minha querida Luísa Frazão, que é a fundadora principal da Conferência da Deusa Portugal, e vou fazer uma pequena introdução apresentando a nossa querida Luísa. Luísa Frazão é sacerdotisa do Jardim das Hespérides, de Avalon e de Rhiannon, formada pelo Glastonbury Goddess Temple do Reino Unido. Luísa é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade Nova de Lisboa, com formação em desenvolvimento pessoal e espiritual. Em 2009, iniciou a sua pesquisa sobre o sagrado feminino, que a levou a resgatar o Jardim das Hespérides como a dimensão da deusa, a grande mãe, a divindade feminina em Portugal. Luísa é criadora e guardiã da Rosa do Ano e do Templo da Deusa de Óbidos, em Portugal. Facilita cerimônias, círculos de mulheres, cursos, workshops, retiros, peregrinações, além da formação de sacerdotisas do Jardim das Hespérides. Luísa Frazão é presidente da Associação Cultural Jardim das Hespérides, cofundadora e anfitriã da Conferência da Deusa Portugal e autora dos livros A Deusa do Jardim das Hespérides, Desvelando a Dimensão Encoberta do Sagrado Feminino em Portugal, e a Deusa Celta de Portugal, a Anciã do Inverno e a Rainha do Verão, também na versão inglesa. Então, com vocês, a minha querida irmã Luísa Frazão, vamos começando esse primeiro encontro. Eu queria te perguntar, fale um pouco sobre a sua experiência nas edições anteriores da Conferência Deusa Portugal, Luísa, por favor. Então, antes de mais nada, boa tarde a todas as pessoas que nos assistem, boa tarde, Juliana, minha querida sacerdotisa que está connosco desde a primeira edição, em 2019. É um prazer muito grande estar aqui consigo a falar deste evento que nos entusiasma a todas. E quando você disse que eu fui a fundadora, na verdade fui a cofundadora, porque isto não se consegue fundar sozinha. Este é um trabalho em equipa e este é um trabalho que de facto me entusiasma imenso e nos entusiasma a todas. Caso contrário, nós não teríamos passado da primeira edição e se calhar nem essa teríamos feito, porque é um desafio bastante grande de quem está a produzir, uma vez que nós não somos profissionais de eventos deste tipo e fazemos tudo aprendendo. Aliás, a conferência tem se tornado uma grande escola a vários níveis para todas nós. A primeira foi em 2019, foi em Sintra, e depois fizemos em 2022, 2024 e este ano será a quarta. Claro que vamos sempre aprendendo, o processo vai se simplificando, também nos vamos tornando mais e mais conhecidas, tanto em Portugal como no estrangeiro. A nossa audiência é muito diversificada e por isso a conferência é bilingue, tudo o que nós dizemos em português é traduzido para inglês e vice-versa. E nesse aspecto temos tido a colaboração de uma tradutora fantástica, da Joana Nobre, que também vai estar connosco nesta edição. É uma edição que vai ser sobre as águas, mas continuando com a sua questão sobre a experiência que eu tenho das edições precedentes, é que enquanto co-organizadora é sempre uma grande azáfama, e bastante stress, mas depois, logo que nós chegamos ao espaço, logo que nós decoramos o espaço, logo que nós criamos o altar principal e os altares de cada uma das 8 direções, a energia e que as pessoas começam a chegar, as pessoas começam a conversar umas com as outras, a conhecer-se, a interagir, e a energia começa, digamos, a construir-se. Todo o contentor energético da conferência começa a construir-se,
sentimos uma grande diferença no ambiente e é como se a própria energia nos levasse, nos conduzisse, nos aumentasse, e é mesmo, aumenta o nosso nível de energia e a certa altura, no final, bem, ninguém quer se ir embora, não é verdade? Ninguém quer sair de lá, porque temos conseguido sempre umas atmosferas absolutamente fantásticas, graças a todas, e sobretudo à deusa, à nossa Kalaika Beira, que nós honramos nas suas várias faces nesta conferência, bem como à deusa, à grande deusa, que é universal. Invocamos deusas, acabamos por invocar deusas e porque temos um corpo cerimonial também que não é só português, que é brasileiro, que é italiano, que é espanhol, e acabamos por trazer também energias das divindades também dessas latitudes do mundo e isso dá-me imensa alegria que a conferência seja portuguesa e aberta ao mundo. E é isso, Juliana. Uma segunda pergunta, minha querida. Quais são as energias que você vai ancorar nessa próxima conferência e quais são as suas expectativas nesse sentido? Você já respondeu um pouco, né, sobre essa expectativa, mas o que mais você poderia adicionar na sua fala, por favor? Olha, eu na conferência, portanto, a conferência, apesar de ter este nome que às vezes pode assustar e pode parecer um bocadinho pomposo, as pessoas podem imaginar que nós vamos ficar ali sentadas a ouvir palestras durante 3 dias. Na verdade, não é assim. Começamos sempre com uma cerimónia de abertura, temos cerimónias durante o dia, os dias, cada dia começa com uma cerimónia de abertura, logo, e depois também temos performance, temos muita dança. Aliás, a Juliana é a sacerdotisa das danças circulares, é uma delas, e temos esses momentos maravilhosos em que a dança nos une ainda mais, em que a dança eleva ainda mais a nossa energia, traz ainda mais para o nosso coração a Deus em nós e nas outras pessoas, e são momentos muito mágicos. E nesse sentido, eu agradeço-te imenso, Juliana, por todo esse trabalho que desde a primeira hora fizeste com as danças circulares, que é absolutamente indispensável. São aqueles momentos, digamos, como dizer, uma espécie de cola que nos vai unir ainda mais a todas e a todos, porque a conferência é aberta aos homens e às mulheres, evidentemente, não haveria como não ser. E é isso. E depois temos workshops também. Temos cerimónias que são desempenhadas pelo grupo cerimonial e temos também workshops barra cerimónias por alguma das nossas comunicadoras que são para todos os participantes e as participantes. Neste próximo ano nós teremos a Cathy Jones, que é sempre um momento muito esperado, porque é essa sacerdotisa que de facto começou tudo isto, nos inspira a todas, a nossa grande mestra, o nosso grande farol, aquela que abriu os caminhos, que continua a dispensar-nos a sua imensa sabedoria. Aliás, no próximo ano, em 2026, na próxima conferência, teremos o prazer de apresentar o livro dela, Sacerdotisa de Avalon, Sacerdotisa da Deusa, em português. Será editado pela Associação Cultural de Jardim das Espécies, que promove a conferência, em português, e será lançado pela própria Cathy Jones no nosso evento. Estamos muito entusiasmadas também com isso, porque isso ancora ainda mais toda essa energia da conferência, tornando ainda mais, digamos, mais profundo, mais duradouro todo o impacto da conferência. E depois também temos outros nomes também que farão workshops barra cerimónias para toda a assistência, como a Anuine Avalon, que é uma sacerdotisa das águas também ligada à Avalon, ligada à Fonte Branca de Avalon, etc., com vários livros publicados também. Teremos também a Tweedle, que já esteve em Portugal, e temos a Yesh Matthews, que esteve connosco também na conferência do ano passado. De Portugal vamos ter também a enorme sabedoria da Luísa Borges, que é uma investigadora também da deusa e do paganismo e do sagrado feminino em Portugal. Temos também a Marta Correia, que também faz um trabalho incrível de investigação
das nossas medicinas populares e de outras tradições do nosso território. E temos várias outras pessoas, temos um programa imensamente preenchido. Neste momento nós estamos, não podemos participações e estamos muito, muito felizes pelo sucesso, digamos, das nossas conferências até aqui. Até aqui tem sido um enorme sucesso. Portanto, esperamos, contamos que esta também seja. Portanto, é um momento imenso de aprendizagem. Aprendemos enquanto sacerdotisas também, porque a nossa aprendizagem é muito feita com a prática, é fazendo, como a Cátia Jones enfatiza, que nós aprendemos, e a conferência, nesse caso, enquanto sacerdotisas, permite-nos experimentar, experienciar, fazer, aprender fazendo, e quem assiste, é claro que também vai usufruir disso. E vamos todas receber e todos um banho de inspiração enorme, porque depois vamos contactar com pessoas que nos trazem coisas incrivelmente criativas, pesquisas absolutamente enriquecem o nosso universo em relação à deusa. E é isso que nós temos com a conferência. Não é só, temos, claro que o nosso coração se abre, claro que a nossa energia se transforma, claro que nós recebemos imensa cura, e nós trazemos também para o mundo imensa cura. Neste ano será a cura das águas, mas também não podemos esquecer que ampliamos imenso os nossos horizontes também a nível do conhecimento, a nível da nossa inteligência cognitiva, da nossa mente, para além do nosso coração e da nossa intuição e isso tudo. Portanto, é absolutamente fantástico o que nós todas conseguimos criar. E isso também é um aspecto que eu acho que é muito inspirador. É nós conseguirmos, e nem sempre é fácil trabalhar em grupo. Às vezes nós dizemos que trabalhar com mulheres ainda às vezes tem fama de ser ainda mais desafiante, mas nós temos conseguido, não é, Juliana? Temos conseguido, mesmo assim, aprendendo, e nós vamos sempre aprendendo a como confiarmos mais umas nas outras, delegarmos tarefas, valorizarmos o trabalho de cada uma, valorizarmos a energia de cada uma, aquilo que cada uma vai trazer de particular, de diferente, e abraçar tudo isso com tolerância, com paciência, em primeiro lugar, para connosco, para com a nossa vontade de querer fazer tudo, porque achamos que se não fizermos tudo nós, não vai ser bem feito. E nesse sentido, a conferência tem sido também uma grande escola, uma grande aprendizagem nesse sentido, e estou muito feliz por isso, por ter congregado estas mulheres fantásticas à minha volta, por elas estarem comigo, por eu estar com elas, e é isso. E dentro desse assunto da roda do ano que você transcreveu do Seria a Roda de Avalon para a Roda do Jardim das Hespérides, você ancora a energia do centro. Sim. Luiz, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa energia que você vai corar como sacerdotisa. Você pode explicar o que é isso, esse ancoramento dessa energia também? Sim. E aí falar um pouquinho dessa energia que você traz para ancorar essa energia de uma das faces da deusa, que é a deusa do centro. Por favor. Então, esta é uma grande história que eu conto nos meus livros. O meu primeiro livro, que é Deus das Hespérides. O facto de eu ter feito formação em Avalon abriu-me imenso portas do entendimento, para compreender que nós, antes de eu ter chegado à conclusão, ou ter percebido, ou me terem dito que nós estamos na mesma zona cultural, estamos no Arco Atlântico, na cultura do Arco Atlântico. Antes disso, eu tinha percebido, quando eu comecei a fazer formação em Avalon, tinha sentido muita identificação entre o que se passava no norte da Europa, na Britânia, com o que se passava aqui na nossa cultura. E depois, a Cathy Jones, claro, a obra dela, o livro dela, serviu de estrutura para o meu livro. Eu sigo a estrutura do livro dela, basicamente, no meu livro, mas fui à medida que ia fazendo a formação, à medida que eu tinha também que encontrar aqui lugares para cada festival, eu fui começando a levantar esses véus e fui compreendendo, e à medida que eu lia também os materiais em língua inglesa, o que é absolutamente fantástico, que eu acho que
às vezes eu sinto que se calhar falta um bocadinho nós aqui em Portugal, olharmos para o que outras pessoas estão a fazer e estão a dizer, nomeadamente sobre nós e a nossa cultura, porque aprendi no livro da Sorita Diste que Portos Cale deriva da deusa Cale, ou Calaika, ou Cailícia, a deusa que deu o nome à Galiza e a Portugal, e é uma deusa que possivelmente tem origem em Malta. Portanto, nós partilhamos dessa mesma cultura da deusa, uma cultura que também tem a ver com Creta. Toda essa cultura antiga da deusa era uma cultura comum a várias partes do mundo, e foi assim que eu percebi que a Keilis Beira, na Wikipédia podemos mesmo encontrar Beira como o segundo nome da Keilis, era muito comum esse nome aqui em Portugal. As beiras, temos imensas beiras, e então o mais normal para dar o nome a uma região é a divindade dessa região, sobretudo nos tempos mais antigos, antes digamos, do cristianismo. Era o nome dos deuses, das deusas dessa região. E então foi a partir daí, juntando tudo isso, que eu cheguei à conclusão de que a nossa deusa central do nosso território é a Calaca Beira, ou Cala. Ela tem um nome comum, ou composto, porque ela também é uma deusa que é a Calaica do inverno e é a Beira. A Beira é um nome ligado a Brígida, do inverno, do verão, desculpem. É a Calaica do inverno e Beira no verão. E então ela é uma deusa dupla, e isso permanece vivo na nossa cultura com a Cova da Iria, em que a senhora aparece 6 meses durante o ano, despede-se em outubro, que é quando exatamente morre a estação, quando morre o verão, quando as colheitas se terminam, ou Sim. quase todas. E então foi assim que eu cheguei à conclusão de que nós somos essa deusa, mas nós temos também mais divindades que estão também no centro da rota. Digamos que no nosso centro podemos considerar o mundo, o inframundo, ou a terra do meio, que é da Calaia Beira, e o supramundo, que é aquele de Ibéria, porque nós pertencemos à Península Ibérica. Então, nós temos no centro, as nossas divindades do centro são a Calai Cabeira, a Senhora da Terra do Meio, protetora da terra, criadora da terra, etc. Temos a Ibéria, como a deusa Sol, deusa do amor, da Península Ibérica, e temos a Ofiusa, que é uma deusa, como toda a gente agora sabe, muito ligada ao nosso território, que é a nossa deusa do inframundo, a guardiã das raízes, a guardiã da tradição, a senhora mais arcaica do nosso território será a Orfeusa. E tudo isso está ligado a esta mesma entidade do centro. No fundo, nós resumimos tudo à Calaika Beira. Ela é a nossa grande deusa do centro, mas ela tem, digamos, ela é uma deusa tripla, neste sentido em que é a senhora do inframundo, da terra do meio e do supramundo, sendo Orfeusa, Tolai Beira e a Ibéria. Uhum. E aí são essas energias que eu sustento no centro, são as energias do centro. Depois das 8 direções, nós temos que são a direção, começando aqui no Imbol, que temos o Nordeste, em que nós temos Iria, que está na nossa tradição muito ligada a Brígida, e por isso eu chamo-lhe Iria Brígida, com hífen, Iria Brígida, e é uma longa história que se pode encontrar também no meu livro. E depois temos a deusa Rebaruna, e temos outras deusas, mas eu estou só a falar das principais. Por exemplo, no leste também temos uma deusa que é Sulis, que no nosso território foi cultuada, por exemplo, em São Pedro do Sul, em que ela é Sulis, Sula, que é a Senhora das Águas Quentes de Cura, as águas que são aquecidas pelo sol na sua viagem noturna pelo interior da Terra. E temos depois no sul, no sudeste, tem Deus Amante, que é no nosso território, e Icona lá em Mina. E na mesma direção do sudeste temos ainda a Helena, a Senhora dos Caminhos, e temos a Maia. E depois no sul, que é, digamos, a energia que estará em foco nesta conferência, é uma direção onde nós cultuamos as águas, onde é a direção do solstício de verão, do solstício exatamente do verão, de Lita,
E aí nós temos como deusa principal Nábia, que é uma grande deusa do nosso território, especialmente cultuada no norte e na Galiza, mas mais além, até na Britânia, encontramos referências a Nábia ou Návia, e também no nosso território, pelo menos até Lisboa, nós encontramos referências ao culto de Nábia. Na verdade, é um culto importantíssimo ainda hoje em dia. É um culto cuja força ainda hoje em dia é facilmente, podemos facilmente aceder a essa energia. Temos depois também no sul Tétis, como a nossa deusa do mar. Temos Maria, como a senhora também do mar e a senhora da compaixão. Temos ainda, depois temos também na nossa roda, temos as Nove Hespérides, que também é uma história longa, mas as Nove Hespérides estão para nós como as Nove Morgans estão para Avalon. São as energias femininas, os princípios femininos que sustentam a energia da Avalon, e neste caso sustentam a energia do Jardim das Hespérides, que é a nossa dimensão da Avalon, digamos, aqui deste lado do mundo. Elas ficaram guardadas, essas nove ficaram guardadas na iconografia cristã, como as nove irmãs com nomes e tudo mais. Um deles é Marinha, ela é a nossa Hespéride das águas, e temos ainda outras deusas das águas, mas especialmente estas. Depois temos as ninfas, como as Tágides do Rio Tejo e outras entidades. Depois vamos para a mãe, e a nossa principal deusa mãe é Caria. Caria, que tem a ver com a raiz de cereal, a raiz de Ceres ou de Ker em Creta. Um, e é a nossa grande deusa mãe. Temos ainda Broénia também, como uma das nossas deusas mães. Temos as matres, temos sítios em Portugal, e essa é uma descoberta que eu tenho vindo a fazer mais recentemente. Essa memória da mãe ser essa entidade tripla, da mãe serem as matres ou matrubos aqui na nossa cultura. E há zonas, há sítios, nomeadamente um sítio que eu conheço desde sempre, porque na verdade é a minha freguesia, mas onde nós podemos reivindicar que a energia da mãe como deusa tripla, a senhora da vida, da manutenção da vida, da cura e da morte, está presente aí nessa pequena aldeia, que é absolutamente fascinante. E depois temos no Oeste, que é quando nós cultuamos a Terra, a Mãe Terra, temos a nossa grande deusa, rainha e protetora da Terra, que é a deusa Brigântia, que é uma deusa também que está presente no nosso território, por exemplo, na lenda da Padeira de Alves Barrota, em que ela é a nossa grande defensora, em que ela é a nossa padeira de Alves Barrota, Brites de Almeida, que ela, quando nós começamos a ver bem, a perceber bem, ela na verdade é a nossa Brigântia, porque ela no nosso território chama-se Brigântia. O nome da antiga Bragança era Brigântia, mas também se chama Brites, Brito, Britiande. E na lenda da Padeira de Alves Barrota é muito interessante, porque a arma dela, com que ela defende e protege a terra, é a pá do forno. E isso é absolutamente fantástico, porque as deusas desta direção, as rainhas protetoras da terra, são como equivalem, digamos, em outras culturas, a Atena ou a Minerva. E nós sabemos que Atena, a forma que Atena tem de trazer a paz ao povo grego é através da oliveira. A oliveira que traz abundância, que traz o azeite, que traz o alimento. E é muito interessante como, nesta lógica da deusa, que é diferente da do guerreiro. Não vou dizer que, não vou falar em Deus, porque não considero que Deus está acima desse arquétipo do guerreiro, mas nesta cultura onde nós vivemos, esta deusa, que ainda vem desse passado matriarcal ou matrifocal, ela protege-nos com o alimento, ela protege-nos com a fartura, ela protege-nos com a abundância. E isso é de facto algo muito, muito bonito, que esta lenda da Padeira de Aljubarrota tem, apesar de todos os aspectos que às vezes são vistos como um bocado grotescos,
na verdade, se nós formos retirar essas camadas, ela é uma fantástica representação da deusa antiga que tinha o forno como uma representação do seu útero, do útero da criação, porque era daí que vinha exatamente o sustento, o alimento para o seu povo. É muito bonito. Depois no noroeste nós vamos ter as deusas, as senhoras da Boa Morte, as deusas, aquelas que acompanhando a roda do ano estão no Samaim, que é o momento em que o inverno se anuncia, terminou o verão, terminaram as colheitas, toda a vegetação que já produziu os seus frutos vai morrer e então nós temos exatamente hum, a morte como uma fase da vida que permite a renovação da vida e temos a nossa Atégina, que é a Senhora do Rio da Morte. O Rio da Morte está muito associado também à nossa cultura. Temos a Espírito que é Liberata e temos esta deusa, também nesta direção temos a Grande Bruxa, a Senhora do Caldeirão, a Senhora da Gruta, a Senhora da Transformação, da Renovação da Vida. Depois no norte temos Ana, ou Dana, a senhora que deu o nome, por exemplo, ao Rio Dão, que é uma grande deusa, a senhora do povo, o povo Dana, nós também somos os Tuatá de Dana, porque somos também esse povo de Ana, da grande mãe primordial, que está representada em algumas pedras, como em Idanha Nova, onde nós temos uma cabeça de velha, exatamente no lugar chamado Fragas Santana. Portanto, continua ali aquele nome daquela deusa que também está no rio do Guadiana, no rio Dão, etc., como uma grande mãe primordial. E é assim, e de uma maneira assim rápida, tivemos aqui as deusas, todas estas deusas vão ser, estas energias vão ser assistidas ou sustentadas pelas sacerdotisas cerimoniais, cada uma com a sua direção. Depois temos também sacerdotisas do círculo, que são as sacerdotisas que vão lidar mais diretamente com o público, vão criar-se grupos de acordo com cada direção, escolhidos de forma aleatória, e as sacerdotisas do círculo vão exatamente abençoar as pessoas, vão limpar as energias, vão ouvi-las, as pessoas têm a ocasião de partilhar, de conversar, de dar feedback, de dizer como é que estão a sentir, se tiverem alguma necessidade especial, será com essas sacerdotisas do círculo que elas vão exatamente confiar nelas e na sua dedicação. E tem corrido muitíssimo bem. Até aqui temos tido sacerdotisas cerimonialistas fantásticas, sacerdotisas do círculo fantásticas, porque a deusa traz-nos isso, traz-nos essa enorme alegria de a servir, essa ocasião para nós exprimirmos a nossa criatividade, o nosso gosto pelo enfeite, o nosso gosto por criar altares, por criar arte da deusa e artesanato da deusa, que também estará na conferência. Também teremos um mercado, exposições, podem-se adquirir artefactos. Normalmente temos coisas surpreendentemente bonitas. Temos tido coisas muito bonitas nessa nossa feirinha. Nós, este ano, como espaço, vamos estar na Foz do Aroeiro, que é um lugar que fica aqui perto de Óbidos, mas que, na verdade, e é isso que é a magia da deusa, quando nós começamos, de facto, a olhar o lugar com os olhos da deusa, ele vai nos revelar partes mais secretas, partes que nós, no dia a dia, normalmente não, não, não valorizamos tanto quanto deveriam ser valorizadas. Foz do Orelha é um sítio magnífico onde as águas doces de Nábia se vão encontrar com as águas salgadas de Tétis, se vão encontrar com o oceano. Toda a Lagoa de Óbidos está envolvida numa mística enorme, é uma zona preservada, é uma zona muito rica, é uma zona muitíssimo bonita e tem uma energia absolutamente fantástica. Espero também que as pessoas que venham à conferência possam usufruir um bocadinho dessa envolvência da Lagoa de Óbidos, que é absolutamente única, é muito, muito incrível. Vamos estar no Inatel, que é um sítio que nos oferece umas instalações
bonitas, confortáveis e com uma vista incrível, exatamente sobre tanto as águas da Lagoa como as águas do Oceano Atlântico. Que aqui, nesta zona, nesta faixa, nós sentimos muito essa energia atlântica que está muito ligada às nossas Hespérides e à forma como elas nos mostram o portal de entrada no Jardim das Hespérides, ali na zona da Praia das Episódio. Luísa, por favor, mande uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo, as pessoas que estão nos ouvindo, e mais alguns detalhes da produção da conferência, como é que está essa ordem dos bilhetes, o que mais pode ser dito, por favor. Então, o que é que posso dizer mais? Muita coisa a dizer, mas nós temos o site www.conferência de Deus a Portugal. Aí poderão ver das condições dos bilhetes. Ah, o espaço tem alojamento. A pessoa que compra bilhete e compra alojamento deve dirigir-se à nossa Melissa Mãe, que é a Cristina Grumete, através do nosso e-mail, que é conferenciadeusaportugal@gmail.com, dizer-lhe o que pretendem, que querem o bilhete, que querem alojamento, a esse pacote, digamos. E depois também temos condições de pagamento. Nós temos condições de pagamento, que facilitam, de facto, de todas as pessoas que querem vir. As pessoas podem combinar condições de pagamento com a Cristina, com a nossa Melissa Mãe, podem decidir quanto é que querem pagar por mês, desde que na altura, ou antes desse momento, esteja tudo pago. Nessa altura receberão o seu bilhete. E nós temos feito assim também em outros anos e tem corrido muitíssimo bem. Vejam e estejam atentas às nossas promoções, de vez em quando, mas também as condições de pagamento que podem combinar perfeitamente, humanamente, numa mensagem para a Cristina Gourmet, para o e-mail conferenciadedeusaportugal@gmail.com. Nós estamos à espera de ter grupos do Brasil, de Inglaterra e de vários outros sítios. Normalmente, da parte das meninas do Brasil, das irmãs do Brasil, temos sempre, felizmente, um grande entusiasmo. Elas têm vindo desde a primeira hora com muito entusiasmo, o que nos dá sempre imensa energia, porque o vosso entusiasmo dá-nos imensa energia. É algo de que nós, no meio de todo este esforço e trabalho e tudo mais, a vossa energia, o vosso apoio, de facto, para nós são fundamentais. Eu penso que é uma ocasião muitíssimo importante de nos ajudarem também a crescer, a trazermos a nossa cultura da deusa, que é uma cultura de paz. Na verdade, eu acredito que esta é a melhor cultura de paz que nós podemos oferecer ao nosso planeta neste momento. É uma cultura em que nós sacralizamos a vida, sacralizamos a terra e todos os seus elementos. Nesta, em especial, sacralizamos a água. Teremos dinâmicas, cerimónias, exatamente, de cura das águas. E é muito importante a nossa energia coletiva focada na mesma intenção. Isso vai potencializar imenso a nossa intenção de cura, a nossa união. Todas nós sentimos como as águas do planeta estão desprezadas, estão desvalorizadas de uma forma absolutamente irresponsável, porque na verdade sem elas nós não existíamos, nada existia aqui, seria um deserto, como o planeta Marte, por exemplo, ou assim, alguns assim, algo assim. Então nós temos esta ocasião de celebrar, de dizer à deusa, dizer à vida, dizer ao planeta, dizer à terra, à nossa terra, que a amamos, cuidamos dela, que nos importamos com a vida, neste momento em que se fala tanto do contrário disso, não é? Nós precisamos de afirmar estes valores da vida. E é por isso que nós fazemos esta conferência, fazemos com muito amor, com muita dedicação, com muito esforço. Nunca fazemos estas conferências para ganharmos, embora ganhar seja algo de legítimo, todos nós precisamos de ganhar, mas na verdade nós não recebemos nada, não é assim, Juliana? Nós fazemos isto em nome da conferência e todo o lucro que nós temos é para investir em mais, alargar a conferência. Mas isto não quer dizer que
nós tenhamos algo contra ganhar honestamente o seu dinheiro, atenção. Mas de qualquer forma, só frisar isto, que nós fazemos isto por amor e gostamos muito que o público responda também com o seu amor, porque na verdade, quando nós criamos ocasiões para isso, o que nós encontramos são corações abertos, boa vontade. São pessoas que querem fazer, que querem ajudar, que querem criar, querem mudar, mudar-se a si próprias, mudar o planeta, mudar a vida, afirmar a paz, que é a coisa mais importante. Então, mais do que grandes discursos, mais do que falar, de facto, é participar destas vivências de paz, que estas vivências depois criam aqueles campos mórficos, aqueles campos morfogenéticos, ou potenciam, ou acordam-nos para nós trazermos, de facto, outro tipo de vida a este planeta, a esta terra que nos acolhe, que nos ama, e a Deus só espera que nós assintamos dentro de nós, e que nós entremos em sintonia com essa energia dela dentro de nós para facilitar a nossa vida, para nos ajudar a vê-la, para nos ajudar a cultuá-la. E eu pessoalmente adoro, acho lindo toda esta celebração, que é uma festa enorme que nós todas amamos, porque é de facto um banho de amor, de energia positiva, de transformação, de cura. E é por isso que eu vos convido a todas e a todos a virem. Todas e todos serão acolhidos, serão bem-vindos. E eu sei que toda a gente tem um coração amoroso, que compreende estas questões e que sabe que sim, que nós precisamos de criar experiências de amor e de união, criar experiências de amor e de união, para exatamente, digamos, ir contra todas aquelas experiências que algumas forças mais sinistras reservam para nós, ou enfim, não sei bem como falar disso, nem gosto de falar disso, mas sabemos que nós temos essa capacidade de fazer amor, fazer amor. É verdade, fazer o amor acontecer e fazer o amor transformar e fazer essa energia enraizar-se no mundo. E é isso. Agradeço muito a sua presença, Luísa Frazão. Agradeço muito a presença de todos vocês, queridas irmãs, queridos irmãos que estiveram conosco. Então, esperamos vocês na Conferência da Deus de Portugal 2026, que será do dia 8 ao dia 10 de maio de 2026, na Foz do Arelho. Finalizamos então esse primeiro episódio do Encontros no Templo, diálogos entre sacerdotisas, e esperamos vocês na próxima conferência em 2026. Muitas bênçãos para todos. Muito obrigada, Juliana. Muitas bênçãos, sim, para todas e para todos. Muito obrigada.